Maio de 1945 trouxe o fim da guerra na Europa, com os principais aliados do Japão, Alemanha e Itália, destruídos e derrotados. Ao contrário deles, o Japão seguia no conflito e a guerra que travavam no Pacífico continuava sem data para acabar. Mas em agosto de 45, pela primeira vez na história, armas nucleares foram usadas e 2 bombas atômicas atingiram impiedosamente as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Liderados pelo general norte-americano Douglas MacArthur, os americanos acabavam de derrubar a última potência restante. Em setembro de 45, a bordo do USS Missouri, os japoneses assinaram a Ata de Rendição, marcando oficialmente o fim dos 6 anos mais sangrentos da história recente, iniciando um novo capítulo, não somente na história do Japão, mas do mundo, especialmente se considerarmos o vasto rol de contribuições japonesas para áreas como ciência e tecnologia. Em 2018, Tóquio liderou a lista de cidades mais inovadoras do mundo, superando Londres e Nova York, e ao longo das últimas décadas foram os japoneses que nos apresentaram ao DVD, aos celulares com câmera, às baterias de íons de lítio, ao notebook e mais recentemente à impressora 3D. Os eventos que se seguiram após o fim da Segunda Guerra foram decisivos para a criação desse Japão que a gente conhece hoje, porque ao contrário do que se imagina, a guerra não acabou da mesma forma para todos os envolvidos. E o que aconteceu com o Japão nos anos pós-guerra foi crucial para que ele se tornasse exatamente o que ele é hoje, símbolo de tradição e excelência. Mas para entender o Japão de hoje, a gente precisa entender o Japão do início do século passado, um Japão não muito simpático, que protagonizou e perdeu feio um dos maiores conflitos da história, a Segunda Guerra Mundial. Antes e durante a Segunda Guerra, o Japão não era uma democracia, e sim um império governado pelo imperador Hirohito. A essa altura, o Japão era uma potência industrial bem estabelecida, figurando como a maior potência militar do Extremo Oriente. Entre os japoneses, Hirohito era considerado uma espécie de deus, e eu não tô nem exagerando. Então, em 27 de setembro de 1940, o Império do Sol Nascente, como o Japão ficou conhecido, entrou na Segunda Guerra Mundial e encabeçou uma voraz política expansionista conquistando territórios que iam da Ásia à Oceania. Confiantes por se tornarem um império cada vez mais forte, mas ainda extremamente dependente da importação de itens básicos, os japoneses acharam que seria uma boa ideia lançar um ataque à base americana de Pearl Harbor, sem aviso prévio, como retaliação após uma série de embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos. O resultado não poderia ter sido pior. Os americanos, que até então se mantinham neutros no conflito, entravam oficialmente na guerra. 4 anos depois, seriam eles os principais responsáveis pela rendição do Japão numa manhã ensolarada na Baía de Tóquio. Ao assinar a Ata de Rendição, o Japão concordou com o fim da guerra e com a ocupação de seu país pelas forças aliadas, tendo o general Douglas MacArthur como comandante das forças de ocupação. Os Estados Unidos tinham objetivos muito claros com a ocupação do Japão. Queriam desmilitarizar e reformar o país, transformando a ilha em uma nação pacífica, democrática e principalmente aliada aos interesses americanos. Algo extremamente relevante se considerarmos que, com o fim da guerra, a União Soviética disputava com os Estados Unidos o posto de maior potência mundial. Mas fazer isso num país que você mesmo tinha tentado destruir a todo custo não era uma tarefa fácil. E ao desembarcar no Japão, os aliados se depararam com um país em ruínas, com uma infraestrutura quase totalmente comprometida e indústrias destruídas, além de uma população faminta. Os japoneses, altamente dependentes da importação de recursos de territórios recém-conquistados, sofriam à medida em que esses territórios eram perdidos e suas fontes de alimento se tornavam cada vez mais escassas. Diferente da maioria dos países, o Japão é uma ilha com pouquíssimos recursos naturais. A quantidade de terra adequada para a agricultura não é suficiente para produzir toda a comida necessária para alimentar uma das maiores populações do mundo. E como resultado disso, os japoneses são extremamente dependentes da importação de alimentos de outros países. Além disso, muitos japoneses que tinham ido morar em outros territórios pertencentes ao Japão precisaram fazer as malas e voltar para casa, fazendo com que a população do país aumentasse drasticamente no pior momento possível. Lembrando que o Japão é um país minúsculo, praticamente do tamanho do Mato Grosso do Sul. A fome generalizada levou os oficiais americanos a perceberem que seria impossível levar qualquer tipo de mudança a uma população faminta. Só no primeiro ano de ocupação, os Estados Unidos direcionaram 92 milhões de dólares em ajuda emergencial para a compra de alimentos. Uma vez resolvido o problema da comida, os americanos voltaram sua atenção para a reestruturação política do país, com o intuito de transformar ele em uma democracia.
Ao contrário do que aconteceu com a Alemanha de Hitler, o Japão de Hirohito não foi dividido entre os países vencedores da guerra. E ao contrário do que aconteceu com Mussolini, a cabeça do fascismo na Itália, Hirohito não foi punido e executado. Na verdade, ele sequer foi julgado. Isso afetaria diretamente a forma como o Japão se recuperaria nas décadas seguintes. Isso porque eventualmente foi preciso decidir o que seria feito com o imperador japonês. Assim como Hitler e Mussolini, Hirohito teoricamente também deveria ser julgado por crimes de guerra. Mas como Hirohito ainda era tido como um deus para o povo japonês, ao contrário de Hitler e Mussolini, que não passavam de figuras públicas influentes, punir o imperador era um risco muito alto que provavelmente não facilitaria as coisas, e só aumentaria as chances de revoltas e conflitos contra as forças de ocupação, o que não seria nada bom. Assim, os americanos julgaram que seria mais interessante manter o imperador no cargo, isentar ele de quaisquer responsabilidades e limitar seu poder através de uma constituição. Em março de 46, a nova Constituição foi votada e aceita pelo governo japonês. Em abril, o Japão teve suas primeiras eleições democráticas, elegendo pela primeira vez seu primeiro-ministro. O Japão agora fazia parte do rol de países cujo imperador não passava de uma figura simbólica. A nova legislação trazia pontos importantes para a democratização do Japão, como a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, com destaque para o artigo 9º, que desarmou o Japão, impedindo ele até hoje de possuir forças armadas com potencial ofensivo, ou seja, de ter um exército capaz de iniciar novos conflitos. Outra iniciativa dos americanos foi desmembrar os poderosos monopólios que dominavam a economia do Japão na época, chamados de zaibatsus, e criar sindicatos de trabalhadores. A ideia era que isso facilitasse o surgimento de pequenas e médias empresas, fazendo com que a roda da economia girasse. Isso, a princípio, era de particular interesse dos Estados Unidos, porque a essa altura eles se deram conta que fortalecer a economia do Japão e assim favorecer uma rápida reindustrialização não só afastaria o país da influência dos soviéticos, como poderia fazer do Japão um importante aliado contra os soviéticos, o que aconteceu especialmente na Guerra da Coreia. Só que para tirar um país do fundo do poço, boas intenções e boas ideias nem sempre são suficientes. Às vezes é preciso sorte, ou melhor, às vezes é preciso um milagre. Dotados de um bom sistema educacional, disciplina e vontade de trabalhar, os japoneses foram extremamente competentes em trabalhar para reerguer o país. Com o cenário montado, o Japão caminhava rumo ao topo novamente. Eles fizeram um trabalho tão bom em reerguer a economia de seu país que, assim como na Alemanha, esse período ficou conhecido como milagre econômico. É importante ressaltar que, ao contrário do que aconteceu na Alemanha, o Japão não viu a sua economia sofrer com a necessidade de uma reunificação, já que o país não foi dividido entre os vencedores da guerra. Os motivos foram os mais variados, mas isso é assunto para outro vídeo. O milagre econômico japonês durou desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, até o fim da Guerra Fria, em 91, e teve diversas fases. Mas foram as 3 primeiras décadas desse período, e em especial os primeiros anos, que fizeram o Japão ir além de um processo de recuperação, o que por si só já é bem difícil, para se tornar uma das maiores economias mundiais. Para você ter ideia, a guerra acabou com 80% das indústrias e infraestruturas do país. Em 1946, a produção industrial japonesa foi de 1/4 do que era produzido no período antes da guerra. Em 51, apenas 5 anos depois, o Japão atingia a plena recuperação e produzia novamente como a máquina industrial que era antes. Mas não parou aí. Em 1960, o Japão já tinha mais que triplicado sua capacidade industrial e tinha se tornado novamente uma das principais peças no tabuleiro da economia global. Só que essas coisas dificilmente acontecem por acaso ou por um único motivo. É por isso que analisar a reestruturação econômica de um país é quase sempre algo muito complexo, porque dificilmente é possível atribuir o sucesso econômico de um lugar a um único motivo, fator, contexto ou estratégia. É geralmente o conjunto dessas coisas, se bem coordenadas, que levam ao êxito, e no Japão não foi diferente. No caso do Japão, por exemplo, ao abrir mão de suas forças armadas, ele acabou economizando uma bela quantia, já que não precisava ser gasta com despesas militares. Um dos maiores gastos que um país costuma ter, diga-se de passagem. Assim, todo esse dinheiro pôde ser investido em infraestrutura e expansão industrial. A ajuda financeira por parte dos americanos durante os primeiros anos do pós-guerra foi fundamental para isso tudo. Além disso, o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra da Coreia beneficiou a indústria japonesa de uma forma bem curiosa. Em 1950, quando a Guerra da Coreia explodiu, os Estados Unidos apoiaram fortemente a Coreia do Sul contra as forças de uma Coreia do Norte comunista apoiada pela União Soviética e pela China. Só que os Estados Unidos tinham um problema: a Coreia ficava muito longe dos Estados Unidos. A logística para abastecer suas forças militares era um problema para os americanos, mas não para os japoneses. A solução então foi usar uma ressuscitada indústria japonesa para resolver esse problema e auxiliar as forças armadas americanas em solo coreano. Logo, as indústrias japonesas assinaram vários contratos com os Estados Unidos para fornecer todo tipo de coisa, de equipamentos e munições a suprimentos. A Guerra da Coreia durou 3 anos, e a demanda gerada por ela acabou indiretamente alavancando a economia japonesa.
guerra para uns, lucro para outros. A ocupação americana terminou em 1952 com os aliados deixando o país após terem realizado todos os seus objetivos com sucesso. Aquele mesmo Japão contra quem lutaram na guerra agora tinha se tornado uma forte democracia inclinada aos interesses ocidentais. Mas mesmo com a saída dos americanos, os anos que se seguiram continuaram a mostrar um excelente desempenho japonês. Enquanto o crescimento médio mundial girava em torno de 4% nesse período, o PIB japonês cresceu a uma taxa de quase 10% ao ano. Ano após ano, a economia crescia cada vez mais, e em grande parte por conta de várias políticas fiscais e econômicas do governo da época. Como em 1960, quando o então primeiro-ministro Hayato Ikeda lançou um plano econômico gentilmente apelidado de Plano de Ikeda. A ideia era bastante simples, dobrar o tamanho da economia japonesa em um intervalo de 10 anos. Já a execução, nem tanto. Envolvia redução de taxas de juros e impostos, foco na exportação e novos investimentos em educação, além da construção de rodovias, metrôs, portos e aeroportos, por exemplo. Um plano ambicioso e até mesmo megalomaníaco, segundo alguns economistas, porque, para dar certo, o Japão teria que ter um crescimento médio anual de 7,2%, uma taxa muito elevada, especialmente se precisasse ser mantida ao longo de vários anos. O Japão levou apenas 7 anos para atingir o objetivo de Ikeda. O crescimento do país durante a execução do projeto foi, em média, de mais de 10%. Nessa década, o Japão se tornou a terceira maior economia mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e da União Soviética. Para quem tinha se rendido anos antes e entrou oficialmente para a lista de países desenvolvidos. Assim como acontece na maioria dos países, desde esse período de recuperação e crescimento intenso, a economia japonesa passou por altos e baixos. Nos anos 80, chegou a sediar um dos principais centros financeiros do mundo, em Tóquio. Na década de 90, passou por uma recessão e na década de 2000, viveu a crise econômica global de 2008. Mas é seguro falar que em poucas décadas, o Japão deixou de ser um império em ruínas, destroçado após anos de batalhas violentas, tragicamente atingido por não uma, mas 2 bombas nucleares, para se tornar um país democrático, rico e altamente desenvolvido, figurando entre as maiores economias globais. O Japão ainda é uma ilha com poucos recursos naturais e muito dependente da importação de itens essenciais, mas a importância que atribuiu à educação e ao desenvolvimento de seu povo ao longo dos anos, sobretudo nas décadas seguintes à guerra, foi indispensável. Muitas das maiores empresas japonesas que conhecemos hoje em dia já existiam antes do Japão democrático, mas foi só nos anos pós-guerra que elas e outras fundadas nesse período puderam, por exemplo, exportar o que faziam de melhor. Foi assim que empresas como Sony, Panasonic, Toshiba, Nintendo, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Honda, Yamaha e muitas outras, verdadeiras gigantes da indústria, chegaram até nós. Inclusive, algumas das quais a gente já falou aqui no canal.